Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o AOMaker, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade à parte final, né? Ah, mas se foi o final, como é que vai ter mais um vídeo? Essa é a parte que eu disse que eu complemento o sistema e explico tudo de uma vez. Então pode ser um vídeo longo. O nosso sistema ele está assim. Ele não está completo ainda. Para quem caiu de paraquedas nesse vídeo, ele é um sistema de andar em grade. Como você pode ver, eu sempre vou andar 32 quadros à frente. E os mobs eles vão me perseguir certinho, aí vão parar naquele quadrado ali. Essas setinhas é o que eles seguem para chegar até em mim. De acordo com a distância vai criando as setas. E ele sempre tem que parar um pouco atrás. Para que os mobs não fiquem um em cima da cabeça do outro, dependendo da posição Z, tipo assim, ó. Vamos fazer o seguinte. Tem uma família aqui que eu criei que se chama Characters. Por quê? Nós temos as famílias mobs e as famílias personagens. São duas famílias à parte. Mas eu quero que exista uma família, por enquanto o nome provisório, né, é Characters, personagens. Ela vai comportar todos os mobs e todos os personagens. Ela serve para a gente criar eventos que vão se aplicar tanto a um quanto a outro. Tipo a organização de posição Z. Tipo assim, deixa eu pegar um mob aqui do outro mapa e explicar como que a gente vai tentar fazer. A gente precisa fazer o seguinte. Vão ter vários mobs no mapa, tá? Assim, ó. Opa. Tá, 4. Só que eles vão estar mais ou menos assim, ó. Um vai estar na frente do outro e tal, porque o objeto, você criou esse, você cria mais um, então o que você criou depois vai estar em cima desse. Não é assim que a gente quer que fica. Tem uma opção que chama for each ordered no sistema, aqui ó. Você vem em System e tem for each ordered, ou seja, para cada um de maneira ordenada a partir de uma expressão. Tipo, você quer que rode um for para tal objeto a partir de objeto.x. A partir da opção x do objeto, ascending, descending. Ascending é subindo e descending, obviamente, é descendo. Então, se a gente fizer assim, ó, para cada personagem, valendo de personagem int, né? Vamos converter para um inteiro e dividir por 32. Pronto. Int characters y dividido por 32. Ou seja, é a posição y desse personagem baseada, ou do personagem principal, baseada em 32 quadrados, quadradinhos no caso. Quer dizer, galera, baseada em quadrados com tamanho 32. Então, o que eu disse para o sistema aqui? Sistema, pegue cada um objeto personagem, né? A partir da condição da expressão y, né, baseada em quadrados, subindo. Aí o sistema ele vai fazer assim. Ele vai mover esse personagem para o topo do layer. Ou seja, o que vai acontecer com essa condição aqui? Ele vai pegar e vai fazer assim. Ele vai começar desse daqui, do que tiver com y maior, tá? E vai ir subindo. Né? No caso, basicamente ele vai descendo, né? Como eu disse, ascending, ou seja, subindo, ele vai pegar do y maior e vai ir fazendo para o y menor. Se for descending, é ao contrário, ele pega do menor e vai subindo. Então, ele vai pegar esse, vai pegar a posição Z e vai mandar para o topo. Depois ele vai pegar esse, vai pegar a posição Z e mandar para o topo. Depois ele vai pegar esse, vocês já devem ter notado, né? A diferença. Depois ele pega esse, topo, depois ele pega esse. Percebeu a diferença? Todos ficaram certos. Se o nosso sistema estiver certo, agora não é mais possível um bicho ficar em cima do outro. Porque o sistema o tempo todo vai organizar de acordo com a condição Y. Com o posicionamento Y. Então, ó, meu personagem... Mas isso aqui pode ser uma coincidência, pode ser que esteja certo, né? Então, ó, não faz sentido isso aqui. Porque, tipo, se tivesse errado, o personagem ia estar com Z maior ou menor que o Goblin. Então, ou em cima ou embaixo, ele ia ficar errado.
Se o Z dele tivesse maior que a do Goblin, quando ele estivesse aqui em cima, o pé dele ia ficar aparecendo em cima da cabeça do Goblin. Se tivesse menor, quando ele estivesse aqui, o pé do Goblin ia estar em cima da cabeça dele. Mas isso não acontece porque o sistema está organizando. Ó, coloquei um Goblin para ficar em cima do outro, agora eu vou tentar fazer o contrário. Deixa eu ver se eu consigo chamar esse Goblin que tá aí, ó. Ó, tá vendo? Funciona para qualquer um dos personagens. Agora a nossa posição Z tá certa. Vale lembrar, tá? Que a posição... O sistema não está 100% completo, eu vou sempre estar otimizando ele, porque é um sistema que eu não só quero fazer em vídeo, mas eu vou usar também no meu projeto. De todos, é um sistema que está bem preciso, bem legal, mas eu vou optimizar ele o máximo possível ainda. A opção Z, o posicionamento Z, aliás, já está prontinho. Agora vamos ver aqui se isso funcionaria se tivesse um monte de personagens na tela, tá? Um monte de goblins. Vamos fazer esse teste. Que geralmente daria bug, né? Se tiver errado o sistema, por ter um monte de bichos de uma vez. Mas não. Na verdade ele tem uma coisa ainda que está incompleta, que é o esqueminha de busca. O certo era esse doidão aqui, ó, vir um pouco mais para cá. Então alguns vão parar em fileira assim, ó, e não vão encontrar o caminho. Vamos mudar um reload aqui. Reloading. Ó, você pode ver que todos eles vão criar os caminhos bloqueados. Para quem não sabe, esse azul sendo criado aí, é porque toda vez que você andar, você tem que marcar aquele caminho como caminho bloqueado, para que outro evento não possa se mover para ele. Assim por enquanto está bom, até porque você não vai ter tantos bichos de uma vez na tela, mas de qualquer forma eles têm uma distância de ataque, pode ser de 2 a 3 blocos, né? Então basicamente eles conseguiriam te atacar. Mas o certo era todos ficarem alinhados aqui, fazendo uma caixa em volta de você. Mas enfim, o lance é que o sistema está rodando direito, não está gerando lag, e é isso que a gente... Isso é tudo que a gente espera, né? Agora, a pedido de... Vejamos aqui. A pedido deste jovem Xuanxi aqui, Isaac Lima, ele pediu em outro vídeo para explicar como que faz um tutorial de empurrar caixas com essa movimentação de grade. Ele comentou no outro vídeo, né? Mas é o mesmo sistema de movimento, então já vou explicar nesse daqui. Cara, basicamente tudo que você precisa dizer para a caixa que ela tem que se mover 32 quadros em uma certa distância, não tem erro, sabe? Vou criar mais um sprite aqui. Pronto. Vamos ver um tom marrom aqui. Coloca a posição certa, que é a esquerda acima, e pronto. Aqui nós temos uma caixa, ou é o que a gente espera que pareça, né? Tá? Vamos chamar isso aqui de caixa. É um objeto que vai dar para você empurrar. Esse objeto ele faz parte do que? Do nosso Custom Movement. Então, vamos pegar aqui. Pronto. Porém ele não é um mob. Ele está no nosso Custom Movement, mas ele não é mob. Então ele não vai seguir o personagem. Porque a configuração que faz ele seguir, para você ver como que o nosso Custom Movement ele vai agir com Behavior. Eu esqueci de tirar o ID aqui, então a caixa está se movendo junto. Só você vir aqui no ID e colocar 0. Esse Player ID é só para testar movimentações. Para você ver como é que o nosso sistema está funcionando nesse termo, ele é como se fosse não sei porque criou outro personagem ali, mas depois eu vejo isso. Ele é como se fosse um Behavior. Ele está funcionando da seguinte maneira: você põe o sprite lá dentro e ele passa a agir com aquele comportamento. Porém, ele vai agir com aquele comportamento, mas os mobs eles têm outro comportamento, que é usar o campo de visão e tudo mais, e então usar o movimento para encontrar o herói. Tudo bem, deixa eu ver aqui o que está acontecendo com o nosso personagem, tá? Vejamos. Deixa eu ver aqui. Pronto. Esse é o problema. Aqui em Graphic está personagem 1. Eu tenho que pôr igual a nada para não spawnar nada em cima desse Custom Movement aqui. A gente quer que ele tenha esse gráfico, no caso. Ó, pronto. Porque o Custom Movement, né, para quem acompanha as outras aulas sabe, ele funciona com você pôr nos quadrados, e nos quadrados você define
qual é o sprite que vai ficar em cima dele. Beleza, vamos pegar esse player aqui, renomear, galera, colocar mobs. Porque, opa, mobs já tem uma família chamada mobs, então vamos colocar mobs. Mobs grid, tá? Que é a gradezinha do mob, onde ele vai aparecer. E certo, a gente tem aqui a nossa caixa. Ela já está aqui no nosso Custom Movement, porém ela não é um objeto de colisão ainda. Então você vai lá no seu sistema de movimentação, na função, e você copia e cola um por um, e coloca que a caixa também é um objeto de colisão. Vale lembrar, eu não recomendo você pôr a família inteira aqui do Custom Movement, porque vai dar algum bug, tá? Não fica legal fazer assim. Mas você pode criar, nada te impede de criar uma outra família, tipo assim, sprites de colisão. Aí você põe todos esses objetos, obstáculo, block patch, etc. Ah, por que você não fez isso? Cara, eu fui um pouco idiota. Mas tudo bem, por enquanto vamos colocar desse jeito aqui. O certo é que agora eu não possa passar por cima da caixa. Ó, e eu não posso mesmo. Por nenhuma das posições eu posso. Ela simplesmente é um objeto bloqueado. Agora vamos vir aqui e pegar o nosso node e colocar ele como invisível. E colocar o nosso block patch como invisível também. A gente não precisa mais ficar vendo eles. Porque eu só queria mostrar mesmo o que ele ia fazer no mapa. Por último, nesse vídeo eu vou explicar, tá, como que foi feito a base do sistema e enfim. Tá, agora o sistema de empurrar a caixa. A gente tem que entender que esta caixa já é um Custom Movement, o que significa que eu posso movimentar ela para qualquer opção via comando no sistema. Tudo que eu tenho que fazer é para quando o personagem for para algum lugar e a caixa estiver naquela posição, eu movimentá-la. Basicamente é o seguinte, o personagem está aqui. Todo Custom Movement, antes de se mover, ele verifica se tem um objeto lá e se é possível se mover. Então, o que acontece, galera? Você nem precisa colocar nenhuma condição para o personagem checar se tem algo na frente da caixa. A caixa mesmo, quando você mandar ela se mover, ela vai checar se existe alguma coisa e se ela pode se mover. Isso é o que a gente quer que aconteça. Então você vai usar a mesma lógica do movimento. O nosso personagem ele tem o player ID 1, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Copiei aqui, deixa eu... Puta merda, não era pra eu fazer isso. Tá. O Custom Movement que tiver com player ID igual a 1, aí é onde vai entrar as configurações de tecla. Quando você apertar para um lado, quando você apertar para o outro, eu não devia nem ter copiado isso agora, inclusive. Quando você pressionar tecla abaixo, pega o player de D1, tá? E coloca tudo dentro dele, porque aí toda a ação executada aqui nos comandos de tecla vão se aplicar ao player que tiver com ID 1. Então vamos lá na nossa função de movimento. Tá, isso aqui é abaixo, isso aqui é esquerda, etc. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu peguei o abaixo aqui. Peguei. Então, quando eu pressionar abaixo, eu quero saber se caixa está naquela posição abaixo dele. Mas aqui está com inverte, então eu tiro o inverte, porque eu quero saber se existe uma caixa ali. Agora a esquerda. Opa, eu tinha que ter feito a tecla aqui primeiro, então vamos lá. Tecla esquerda, tecla direita e tecla acima. Vamos pegar todos de uma vez? Esquerda, direita, é só você segurar Ctrl e marcar, você copia e cola tudo aqui. Agora é só você abrir um subevento e distribuindo. Ó, esse é o da esquerda, esse é o da direita e esse é o de acima. Pronto. Aí você tira o inverte e troca todo o objeto obstáculo por caixa. Opa, não dá para fazer com Replace Object. Realmente o Replace Object
Ele muda o objeto da condição. Pronto. Quando você pressiona a tecla, o sistema já está verificando se existe uma caixa naquela posição. Caso exista, como que você faz para movimentar o seu objeto custom, no caso? Vamos vir aqui no controle do Player 1. Ó, Custom Movement With, mover abaixo. Então, o objeto caixa, ele está na família Custom Movement. Então, você tem que passar o ID único dessa caixa para que o sistema reconheça e faça ela se movimentar. Então, você vai dizer caixa UID mover a tal posição. Porque o ID único da caixa vai ser o mesmo que o Custom Movement. Mover abaixo, aqui é mover à esquerda e assim por diante. Ó. Mover direita, mover acima, tem que ser certinho. E vamos ver se já está funcionando ou se a gente fez alguma coisa errada. Não, ó. A gente já consegue empurrar a nossa caixa, tá? Para a opção que a gente quiser. E é isso, para você ver como é que o negócio é simples. Ah, mas a caixa, será que ela está passando por cima de alguma coisa? Vamos ver aqui agora. Não, ó. Como eu disse, não precisa de nada de checagem do personagem. A própria caixa vai checar porque ela é um Custom Movement. E o nosso Custom Movement já está todo pré-programado. Pronto, você já pode empurrar a sua caixa para onde você quiser. Ah, mas eu quero modificar a velocidade e tal. A velocidade é modificada aqui, ó. Nós temos certos valores, tá? É 1, 2, 4, 8 e 16. Não posso repetir tudo que eu falo nas outras aulas. Tem que assistir para entender por que são só esses valores que a gente pode pôr. Mas o menor aqui, tirando 1, é 2. Então vamos para o outro valor aqui verificar. 17 minutinhos de aula. Ó. Ah, mas isso aí não vai atrapalhar o personagem a ficar fora de posição? Não, nunca. Porque enquanto existe um objeto ainda neste bloco, o personagem não se move. Você pode ficar apertando e dar a impressão de que o personagem está se movendo junto com a caixa. Mas o sistema vai respeitar o espaço. Ele só vai mover o personagem quando a caixa estiver totalmente do outro lado. Ó. Tá vendo? Ó. Então é isso. Sistema de caixa completo. Então, vamos colocar isso aqui dentro de um grupo, porque não faz parte dessa próxima questão. Junto com X também. Quer dizer, junto com a posição Z também, organizada de acordo com Y. E pronto. Agora, galera, nós vamos explicar como o sistema foi feito até aqui. Só que para isso nós vamos abrir o projeto Custom Pathfinder, que só tem isso mesmo. Antes da instalação. Antes da instalação ele é isso aqui. Quem acompanha os outros vídeos sabe, né? Se eu apertar com a tecla do meio do mouse, ele vai e passa por cima de qualquer objeto, que é como se você tivesse um avião e tudo estivesse voando, aí você pode passar por cima. Agora, caso você clique com o mouse, ele vai buscar aquela posição só, no caso. Esse daqui é como se fosse um avião. Já esse daqui é como se fosse, esse verde mais escuro, ele é como se fosse um carro. Ele não pode passar pelo obstáculo, já esse daqui pode. Certo. O sistema foi feito o seguinte, na introdução eu dei só uma prévia. Vamos lá. Sistema aqui não conta nada, né? É só uma organização básica, porém esse ADD obstáculo aqui ele não vale nada, porque na real o nosso Custom Movement está considerando obstáculos sólidos e não custom. Primeiramente, o seu Pathfinder tem que estar com Cell Size em 32, a borda eu recomendo 1, 32, que é o tamanho, né, de células para ser encontrada, e ele funciona a partir da seguinte fórmula. Quando você clica para encontrar uma posição, o Pathfinder do Construct, ele gera um caminho, tá vendo esse caminho aqui pelas setas? Você provavelmente já viu isso no sistema do Construct, porque esse é um sistema criado por mim, no caso, a partir de uma ideia que eu tive baseada num sistema do Construct de Pathfinder. Eu pensei, o Pathfinder ele gera as setas.
ele gera os caminhos que a gente precisa percorrer. E se para não usar o Pathfind, que fica dando bug, que não anda em direção, na direção muito precisa, né? Mesmo que você ponha lá que você não quer diagonal, ele anda na diagonal, ele não põe você para, não te dá uma direção para você ter uma animação precisa, e não dá para pôr para movimentar em grade. Se em vez disso eu pusesse para ele gerar o caminho e a gente percorresse esse caminho manualmente. Então é isso que acontece. A gente vem aqui. Porra, deixa eu fechar esse projeto aqui. A gente vem aqui no nosso Pathfind e diz: Pathfind, você vai gerar pra gente um caminho do ponto A até o ponto B. O caminho, o A é o objeto e ele vai até o ponto final, que é o B. Então ele gerou esse caminho, ele diz tchau, bye bye e agora se vire. Ele já gerou o nosso caminho. Nosso objeto precisa chegar aqui nesse ponto vermelho final. Então o Pathfind vem e cria um caminho até aqui, pronto. Ele vai deixando setas pelo meio do caminho. E essas setas, elas têm um ID aqui. Ela tem o node ID, que vai startar em 0. Aí a primeira que ele pegar é 0. Aí ele adiciona 1 ao valor. Então a próxima que ele gerar, quer dizer, vai ter o valor de 1. A próxima de 2, a próxima de 3. E o nosso objeto que está se movimentando, ele tem uma variável chamada node ID atual. Inicia em 0. A primeira seta que vai gerar é a 0, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai ir atrás da primeira que tem, que é a 0. Depois que a gente pegar ela, a nossa variável também aumenta para 1. Então a gente vai atrás da seta 1. Então a gente sempre vai atrás daquela que foi gerada mais perto dele e que é possível a gente ir até ela. Isso até chegar no ponto final. Agora mostrando como funciona em relação ao sistema. Aqui no nosso Custom Movement nós temos a função que serve para movimentar o cara dentro da grade. Vou explicar ela aqui agora. Fechar isso aqui tudo. Pronto. Aqui é o controle onde eu ando para baixo, para frente, para trás, manualmente com as setas. E esse Custom Movement mover tal posição é essa função. Quando eu digo assim para o sistema, chame a função Custom Movement, movimente o Custom Movement que tiver com essa única ID, o parâmetro é mover, tá? No caso, e essa é a direção. Ah, mas por que tem que ter um parâmetro mover? Porque pode ser que eu diga Custom Movement with é apagar. Aí ele vai pegar e apagar aquele Custom Movement ali, enfim. Se eu quiser criar outros comandos. Por isso é bom sempre você pensar já no futuro, quando estiver programando o presente. Aí, galera, o que acontece? Eu disse, mova-se abaixo. Aí ele vai vir aqui, ele vai pegar, por comparação, o Custom Movement que tiver aquela única ID que a gente passou no parâmetro 0. E tudo isso aqui acontece dentro dela. Porque qualquer outra coisa que acontecer vai depender de um ID único que a gente passar. O sistema precisa saber em qual Custom Movement ele está trabalhando. Então ele disse, mova-se abaixo. Então eu vou checar se abaixo dele, né, isOverlaps at offset, se tem um obstáculo. O X a gente não está checando, a gente está checando se tem alguma coisa abaixo. Então é moveSize /2. MoveSize é uma variável que comporta o tamanho dos blocos, que é 32, né, que a gente está usando. 32/2, porque eu tenho que checar metade do tamanho do objeto abaixo, para saber se existe alguma coisa ali. Então 32 dividido por 2, 16. Ele vai checar ali 16 blocos abaixo, se tem alguma coisa ele não vai se mover. Se não tem, ele vai checar se tem algum block path. É aquele caminho que a gente cria toda vez que a gente anda, para que nada consiga andar por cima da gente, no meio do movimento. Se não tem um block path, ele vai olhar se tem algum player. Se tem, não é player, né? Isso aqui é porque eu criei inicialmente. Ele vai olhar se tem outro evento ali, outro mob. Se não tiver nada disso, ele vai se mover. Mas, se ele não puder se mover aqui, se tiver alguma coisa abaixo dele, porém ele tiver com a variável do tipo boolean, ignorar colisão igual a true, ele vai poder se mover do mesmo jeito. Não, galera, ele não vai se mover duas vezes, ele vai se mover uma vez só. Porque só uma dessas condições vai estar ativa ao mesmo tempo.
Se não for esse o caso, ele vai simplesmente colocar o move count igual a 32, chegando aqui ele vai colocar igual a 32 de novo. Ah, mas ele vai criar 2 block pets e tal. Isso aqui não tem o menor problema, porque o block pet ele é criado e destruído na mesma hora que você chega naquele caminho. Então não tem problema se ele criar 2. Não vai gerar nenhum problema, mas depois a gente optimiza isso mais pra frente. Beleza. Agora aqui o movimentar. O movimentar ele tem que existir para fazer com que você consiga passar para outra grade aos poucos. Tipo assim, quando você diz para o sistema, você se move na direção direita e tem 32 casas, o sistema vai fazer isso para esse evento aqui. Ó. Enquanto ele tem um move count diferente de 0, ele vai se mover na move dir que foi selecionada. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Pronto. Ele se moveu 32 exatas casas pro lado que a gente ordenou. E é isso que o movimentar faz. Ele roda para um for. Para todo custom movement que tiver com move count maior ou igual a 1, eu vou definir a animação desse custom movement igual à direção que ele está se movendo, self move dir. No nosso custom movement, todos os objetos deverão ter os seguintes nomes de animação: abaixo, esquerda, direita e acima. E como o lado que a gente vai estar movendo vai ser sempre esse, abaixo, esquerda, direita ou acima, definir a animação como a direção que ele está se movendo vai fazer com que o player olhe para aquela determinada direção, rode essa animaçãozinha. Aí, uma vez que move count estiver maior ou igual a 1, ele vai definir a animação. Se for abaixo, ele vai definir o y dele igual a self y, ou seja, o y que ele está agora mais self move speed. Move speed é a velocidade da qual ele vai se mover. E isso vai ser para qualquer opção. Se for para a esquerda, é setx, né? Self x menos move speed. Aí ele vai se mover para trás, né? Para a esquerda e assim por diante. E lá no final, ele tem que subtrair de move count, tá? Que é a quantidade que ele se moveu. Ele vai subtrair de move speed. Porque se move speed é 4, então ele vai se mover 4 casas para cá de uma vez, né? Por isso é o que faz ele se mover mais rápido. Mas também ele tem que subtrair 4 de valor aqui de uma vez de move count. E por último, depois que ele subtrai valor, a gente tem um subcomando que fala assim para o sistema: sistema, se move count depois que você subtraiu ficou menor ou igual a 0, você vai pegar o block pet que foi criado por este evento, né? O block pet. Quando a gente cria um block pet, a gente tem uma variável de distância nele chamada custom move with, e a gente vai salvar nela o ID único desse custom movement que a criou, para a gente poder saber a qual ele pertence. Então a gente vai pegar o block pet custom move with estiver igual a este custom movement que está rodando nesse for e destruí-lo. Porque a gente já chegou naquele outro quadrado pro qual a gente estava se movendo. Então pronto, ó. Eu vou mover para a direita. Então eu crio um bloco aqui, né? Aí qualquer evento que tiver por perto, que estiver se movimentando, ele não pode vir para cá porque já existe um evento aqui, bloqueando esse caminho. Só quem pode é esse daqui, ó. Então ele vai fazer o quê? Ele vai se mover até este caminho e destruir este doidão aqui. Pronto. É assim que funciona. Agora, eu já expliquei o movimento, né? Agora a gente vai para o pet find. Pet find funções. Deixa eu fechar aqui. A única função que a gente tem aqui, por enquanto, é o end, que é o que faz o pet find parar de funcionar. O start é mais um debug. Tipo, é para isso que existe o player ID no custom movement, para mim poder clicar e movimentar. Movimentar, tipo, tem 3 eventos aqui, eu quero movimentar só esse, então eu ponho o player D1 nele e digo que aqui ele vai pegar o player que tiver de D1 e vai fazer ele seguir aquela condição, aquela posição. As variáveis que a gente tem antes de começar o pet find, galera, é o seguinte, vou explicar aqui direitinho. Player ID é essa que eu falei, move dir eu já expliquei, a direção, move dir, move count e move speed. São as 3 que trabalham para que o movimento em grade funcione.
Pathfinding é uma variável que diz que quando ela está ativa, significa que um custom movement está movendo-se até uma certa direção. Então eu não posso fazer ele se mover de outra forma, né? Porque senão eu vou atrapalhar. A menos que eu queira, né? Aí eu cancelo o movimento atual e gero outro para ele. Não tem problema também. Node D atual, eu disse já o que rola. Node contador, quando os nodes são aquelas setinhas, são o caminho do movimento. E quando você inicia a busca de um caminho, o caminho é gerado, são gerados, vamos supor, 5 setinhas, né, mostrando o caminho que você tem que percorrer até lá. Então o node contador recebe o valor de 5, porque o máximo que ele gerou agora foi 5. Find x obviamente é o x que ele está procurando, find y é o y que ele está procurando. Ignorar colisão vocês já sabem, significa que este evento é tipo um avião, ele pode andar por cima, o movimento dele vai ser diferente, que ele não precisa de um caminho gerado, porque ele pode passar por cima de qualquer coisa. E o buscando colisão, o buscando pos, quer dizer, misturei aqui, significa que ele está buscando um determinado caminho, porém ele está com ignorar colisão ligado no caso. Então ele não está usando o pathfind, ele está buscando uma posição, simplesmente ignorando qualquer caminho em sua frente. Vocês viram lá no movimento, né, que você não pode andar se tiver uma parede por perto, mas se você tiver com a variável ignorar colisão ligada, você vai poder andar para aquele caminho sim, tendo ou não alguma coisa ali. Certo, as variáveis são essas. Então quando eu clico com o botão do meio do mouse, eu pego o custom movement, que tá, vamos chamar de CM, cara, eu devia estar fazendo isso desde o início para encurtar. Eu vou pegar o CM que tiver com player ID1 e vou definir o find como essa posição aqui. No caso, eu poderia colocar mouse X, mouse Y, mas aí ele ia pegar qualquer posição aqui do mouse que ele tivesse, se fosse aqui, aqui, enfim. Mas eu quero que ele pegue precisamente em blocos. Vamos supor, o meu mouse está aqui. Então a posição que o sistema vai entender naquele cálculo é essa daqui, ó, porque ele está fazendo um cálculo baseado em quadrados de 32. Esse cálculo aqui eu não vou explicar porque eu peguei ele do próprio sistema, né? Você pode achar ele no comando turret. Eu simplesmente troquei todo lugar que tinha 16 eu troquei por move size /2, né? Que move size é 32 /2 é 16. Todo lugar que tinha 32 eu coloquei só o move size, que tem o valor de 32. Então é isso, você modificou na variável lá, automaticamente vai modificar aqui também. Então eu defino o find x, find y igual aquele quadrado que eu estava olhando. Digo para o sistema que ignorar colisão é igual a true, porque quando eu clico com o meio do mouse, eu tô testando aquele objeto que vai ser tipo um avião, e digo que ele está buscando uma posição, movo ele para o top do layer. Pronto. O outro é mover player 1, player 2, faz basicamente a mesma coisa que isso aqui. Ele pega o player que tiver com ID1 e move para aquele caminho, mas usando o find path. A primeira coisa que ele faz é parar, né, o pathfinder, ele usa end custom movement with. Então ele vai dizer, ó, CM, você vai ter que parar esse movimento e iniciar um outro. Caso ele esteja fazendo algum, ele vai parar. Tá aqui, ó, o end. O que ele faz? Ele pega aquele CM, diz que o node D atual é 0, o node contador é 0, pathfind é false, e pega todos os textos de node que foram criados, né? Que teste player with carrega o CM with. Ele pega todos eles, né? E destrói. Depois pega todos os nodes também e destrói. Tanto os textos quanto os nodes têm variáveis para dizer que eles pertencem àquele CM ali, que os criou. Então é isso que o end faz, por enquanto. Então é isso, a gente disse, pare o que você estiver, para onde você estiver se movimentando e mova-se a tal caminho. Então ele vai se mover a tal caminho. Aqui temos um trigger que diz que quando ele chegar no caminho, ele vai parar o custom movement, só que isso aqui basicamente não precisa, que era só um teste. A gente não está usando
pathfind do sistema exatamente, a gente só usa ele para achar caminhos e tal, então é esses aqui que a gente usa, ó, tipo onPathFound e tal, enfim. Agora, o showPath. Essa é a parte interessante. Essa é a parte que faz o nosso caminho aparecer. Sem ela, a gente não vai se mover para lugar nenhum. Quando a gente diz findPath, existe um trigger no nosso custom movement que significa onPathFound. Ou seja, quando o sistema diz onPathFound, significa eu encontrei um caminho. Você já tem um caminho para se mover para chegar no seu objetivo. Então, onPath, esse sistema aqui também é da Sirra, tá? Eu só modifiquei ele para mim usar. Ele vai criar as setas naquele determinado loop, naquele determinado caminho que o Pathfind traçou. Então, ele vai repetir quantas vezes? O número de nodes criados no sistema Pathfind, né? Ou seja, ele vai, na hora que ele gera o caminho, ele vai gerando dentro do Pathfind, na variável nodeCount, uma quantidade. Então, eu sei que eu devo repeti-la essa quantidade de vezes. Se o sistema diz que eu tenho 4 setas para chegar até o meu caminho, então essa variável aqui é 4. Então, eu tenho que repetir isso aqui 4 vezes. Ou seja, criar 4 setas. Quando eu crio uma seta... Quando eu crio uma seta, eu crio ela no layer que eu quiser, mas no Custom Movement, Pathfinds, Node@x Loop Index e Node@y Loop Index. Ou seja, na posição x que foi traçada... Bom, vamos dizer assim, ele criou 4 setas. Uma tem... uma vai ser 0, outra vai ser 1, outra vai ser 2, porque vai ter da menor para maior. Loop Index vai me informar justamente isso. Porque Node@x vai passar a posição x atual daquela seta. Mas de qual das setas, já que tem várias? Então, Loop Index. Por exemplo, Node@x 0. É a primeira seta, a posição x da primeira seta que foi criada e a posição y da primeira seta que foi criada. 1 vai ser a segunda, 2 vai ser a terceira. Em vez disso, a gente dá o Loop Index, né, que vai repetir isso aqui várias vezes e vai criar no lugar certinho. Depois disso, a gente simplesmente cria o objeto NodeD, né, na posição que a gente quiser, próximo à setinha. NodeD é igual a Loop Index, né, é aquilo que eu falei, a seta 0, 1, 2. Isso aqui pode parecer uma coisa difícil de entender, galera, mas não é não. Se você prestar atenção, você entende fácil. Valendo lembrar que você tem que entender um pouco de lógica de programação, senão você vai ficar todo confuso mesmo. Você tem que entender no mínimo o básico. Beleza. NodePlayerUid é aquele único ID que eu passo e digo, você foi criada para servir a esse CMUid. Agora eu defino o texto igual a node dele, no caso tem 0, 1, 2, 3. A TextPlayerUid é a mesma coisa, né? Esse texto serve àquele CMUid. E é isso aí. Eu salvo aqui no texto também o ID do node a qual ela serve, não só do CM. E agora eu opcionalmente coloco o ângulo do node de acordo com a posição, né? Custom Movement, Pathfinds, Node@x, Loop Index mais 1. Ele vai simplesmente pegar a posição x e y para onde esse node foi criado e vai fazer a setinha se virar para ele, olhar para ele. E aqui diz assim, se Loop Index estiver igual a Custom Movement Pathfinds nodeCount, a contagem de nodes menos 1, setFrame igual a 1. Aqui no node a gente tem 0, as setinhas que são criadas, e 1 é o ponto final. Então quando o nodeCount tiver igual a nodeCount tiver igual a quantidade dele, deu uma travadinha aqui, galera, menos 1, então ele chegou no último ponto, no ponto final. O ponto final quer que o frame seja igual a essa bolinha azul. Então ele vai se modificar para o frame 1. Agora, aqui embaixo a gente simplesmente... não precisa de um else aqui. Aqui embaixo a gente simplesmente colocou para o Custom Movement ficar com node contador, aquela variável que eu falei com vocês, igual ao nodeCount, e Pathfind igual a True. Ele já encontrou o caminho, ele já criou o caminho, então Pathfind igual a True.
move along path. Isso seria um comando do nosso behavior path find, mas não é. Como eu disse, a gente se move manualmente ao sistema. Essa opção aqui vai se mover desconsiderando qualquer bloqueio de caminho, porque a gente está com o ignorar colisão ligado e o buscar posição ligado, tá vendo? Então é o seguinte, vamos começar pelo pathfind. Para cada CM que tiver com o pathfind ligado, que achou um caminho, e não estiver com o ignorar colisão ligado, ou seja, ele for considerar as colisões, primeiramente eu quero saber se move count está igual a 0. Porque eu vou me mover assim, ó. Tem uma setinha em cima de mim, eu fui para pegar ela. Depois que eu me movi para cá, que eu posso me mover para outro lado. Depois que eu me mover para cá, que eu vou poder mover de novo. Então, ele só vai executar o movimento quando o move count tiver chegado a 0. Então, atendidas essas condições, eu vou pegar o node, que node D tiver igual a CM node D atual. Ou seja, se eu ainda não peguei a setinha 0, eu vou pegar a setinha que está com node D igual ao node D atual. Se o node D atual do CM está igual a 0, eu vou pegar a setinha que tiver com ID 0. E que estiver com CM with igual a node player with. Porque eu mando 3 custom movement, 3 CM se movimentarem de uma vez. Cada um deles vai gerar seus caminhos. E, os 3 vão ter setas com ID 0, com ID 1, com ID 2. Então eu preciso identificar, eu tenho que pegar as que estão com node player with igual a esse CM aqui. Eu não quero pegar de outros caminhos, não faz sentido, iria bugar. Então pronto, peguei a seta, eu tenho que me mover até ela. Como que eu vou me mover até ela? Eu dou um comparative values do sistema. Se int node x dividido por move size for menor que int cmx dividido por move size, eu vou me mover à esquerda. Por quê? Isso aqui é só o node x, porém a gente pegou e converteu no número inteiro e dividiu por move size, que é 32. Feito isso, como sempre, a gente transformou a posição x em 32 por 32 quadrados assim. A gente não deixou aquele número float gigantesco que fica assim. É simplesmente 32 por 32. Mesma coisa é feita para o y, galera. Então aqui, se o node x estiver menor que o cmx, então o cm tem que se mover à esquerda para encontrá-lo. Se o x estiver maior, ele tem que se mover à direita para encontrá-lo. E aqui embaixo tem uma condição. Se o x estiver igual, então ele vai se mover para o y. Isso acontece para a gente não se mover na diagonal, né? Mas como a gente já está executando o movimento em grade, basicamente nem precisa. Mas eu deixo isso aqui sempre para me lembrar dessa condição. Não tem problema, tá, galera? Isso nunca vai dar problema nenhum para você. Ele vai se mover na condição certinha. Agora tudo bem, agora a posição y, se ela estiver maior, mesma configuração, porém mudando o y, ele vai se mover abaixo. Se estiver menor, ele vai se mover acima. E pronto. Assim ele usou o sistema pathfind, seguindo o caminho gerado pelo nosso behavior. Aqui, caso ele seja um avião, ele sobrepõe obstáculos. Então, para cada CM que tiver com ignorar colisão ligada e já estiver buscando uma posição e move count igual a 0, vai ser a mesma coisa. Só que eu vou ver se o cm.findx, está menor que o cm.x atual. Por quê? Quando eu digo para o sistema que ele vai se mover até um lugar, mas ele é um objeto que está ignorando colisão, o sistema dele é diferente. Ele passa o lugar para onde ele está se movendo, a posição x para o find x e a y para o find y. Então eu digo para o sistema, cm find x está menor ao x que você está agora? Se está, você vai se mover à esquerda para encontrá-lo, porque você está um pouco mais à frente dele, um pouco mais lá para a direita. Se estiver maior, você vai se mover para a direita, porque você está à esquerda dele. E aqui é a mesma coisa, se o x estiver igual, entre as posições y, de ir para cima e para baixo. Pronto. É assim que a gente acha os caminhos. Aqui embaixo é o seguinte, no nosso joguinho de busca, se CM colidir com node, se algum CM colidir com node, eu quero saber se node player with está igual a esse CM que encostou nele.
Ou seja, esse node que eu encostei é um node meu ou é um node de outro CM qualquer? Porque se for de outro CM eu não quero nem saber, eu quero saber do meu. Se for igual, eu quero saber antes se eu encostei no node que está com ID igual a node ID atual. Esse node que eu encostei é o node que eu estou procurando atualmente? Eu estou procurando o node de D2. Esse node que eu encostei possui D2? Se possui, eu vou DD1 ao node D atual e subtrair uma node contador. Ou seja, eu estava indo atrás do node D0, esse é o node D0. Então, eu vou passar a estar procurando o node D1 no meu node D atual. E subtrair 1 do contador. Esse contador aqui é apenas uma possível necessidade. E é isso. E se quando eu colidir ele tiver com animação frame igual a 1, significa que ele é o último. Então, a onPathFind eu vou mandar ele dar um end. Ele, pronto, acabou. Você já chegou no ponto final, então end. Depois que eu dei end nesse sistema, eu vou fazer essa leitura aqui. Ó. No caso, depois que ele colidiu, ele vai de qualquer maneira, tá? De um jeito ou de outro, sendo ou não o final. Toda vez que eu colidir com um node e conseguir pegá-lo, eu vou pegar o texto que tiver com TextPlayerWidth igual a CMWidth, for o texto que segue as ordens daquele CMWidth, mas eu quero pegar o texto que está com aquele CMWidth e que também está com o NodeWidth igual a esse node aqui que eu encostei nele, .width, que vão ter vários textos e vários nodes. Vou destruir o texto e vou destruir o node. Feito isso, eu destruí só aquele node que eu encostei e só aquele texto que corresponde a ele. E é assim, galera. Como eu disse, é uma coisa que é muita explicação, parece complicadinho, mas se você for parar para pensar bem, não é. Tipo, é muito mais difícil você pensar nesse sistema aqui para fazer. Eu demorei pra caramba para ter essa ideia, do que você aprender como ele foi programado assim, vendo alguém te mostrar. Pode parecer, como eu disse, porque tem muita explicação, mas é só você prestar atenção que você vai conseguir entender. E não importa para onde eu mova. Eu vou conseguir me mover para qualquer lugar. Como eu disse, se alguém caiu de paraquedas aqui e assistiu até o final, vou dar um exemplo desse labirinto aqui. Inclusive a Kate Marques, a dona Catrin, né, ela perguntou se o objeto se moveria até um mapa, né, mandou a imagenzinha de um mapa lá. E é o seguinte, cara, qualquer mapa, você pode fazer qualquer labirinto extremamente complexo nele. Se tiver uma saída nele e tiver esses blocos de 32 por 32, ele vai conseguir chegar até lá. Tá vendo? Não importa a complicação, ele vai gerar um caminho até lá. Ó, aqui, ó. Ó, cliquei aqui, ó. O sistema entendeu como que eu faço para chegar lá, ó. O sistema sempre vai bolar um caminho para você chegar até lá. Ó, quero que ele chegue cá nesse finalzinho, ó. Quero que ele passe daqui e chegue aqui, ó. Ele vai chegar onde você quiser. Então é isso aí, galera. Vamos ver, 48 minutos de vídeo, foi um vídeo meio grandinho. Vocês vão encontrar o download deste Pathfind na descrição, mas eu quero dizer para vocês uma coisa, prestem bem atenção nessa parte. O sistema não está 100% optimizado, 100% completo. O que quer dizer? Quer dizer que eu estou soltando o sistema incompleto e tudo mais? Não. Eu terminei ele. Entende? Eu terminei ele. Já é possível criar vários jogos por meio disso aqui. Pode ter alguns bugs. Se vocês encontrarem, inclusive, eu peço para me dizerem, porque eu vou consertar, além das optimizações, os vídeos de updates que eu vou lançar sobre esse sistema, eu vou corrigir qualquer problema que vocês disserem que tem nele. Só que existe uma diferença entre um problema e entre algo que vocês não souberam usar. Como eu disse, para saber usar, tem que prestar atenção. Então é isso aí, galera. Prestem bem atenção no vídeo todo. Se vocês acharem algum bugzinho, por favor, me enviem aí sobre os próximos vídeos, os próximos pedidos e tudo mais. Sempre que possível eu vou fazer, como eu digo, eu só dependo de ter silêncio aqui. Então é isso aí, galera. Link na descrição e até a próxima.